Platão foi a flor da árvore, que foi Sócrates. A árvore foi Sócrates, Platão foi a flor. E o fruto maduro é Aristóteles. Filósofo genial. Se Platão não chegou ao cume da filosofia, foi porque lhe faltou ser melhor lógico. Solução platônica. Platão vai tomar a solução socrática ao duplo problema dos físicos e dos sofistas. Os físicos caíram, atrapados. Eles caíram presos, né? Atrapados. Eles se embolaram com o movimento de atrapalhado pelo imobilismo de Parmênides. E os sofistas pretenderam explicá-lo pela concretude dos sentidos e a abstração da razão. Haviam caído na armadilha, né? A armadilha maior do subjetivismo. Sócrates, dissemos, havia assinalado a correspondência destas duas dualidades, mostrando o caminho, a verdade, como a adequação do intelecto à realidade. Platão então tomou este caminho, mas todavia sem matizes. Os sentidos seriam heraclitianos e a inteligência parmenidiana. Sua teoria das ideias, com a distinção entre dois mundos, o sensível, objeto de opinião concebido conforme o mobilismo de Heráclito, e o inteligível, objeto da verdade e da ciência, em que, mantendo o pluralismo de substâncias, tratará de salvar a necessidade do ser como Parmênides. Representam um grande esforço para superar, em uma síntese, as duas atitudes antagônicas da filosofia ante o problema do ser. Platão deve ser um realismo, um realismo sem ser um realismo moralista, igual Santo Tomás, né? Um realismo mais. Ele separa, né? Tem o sensível e a ideia. Na explicação de Platão não aparece a necessidade que a razão tem dos sentidos, pois ambas faculdades parecem operar quase por separado. E, ao não explicar a complementariedade destas faculdades, como sentidos estão evidentemente ligados mais ao corpo e a razão à alma, debilita também a unidade de corpo e alma no homem. Ainda que Platão não a negue, tampouco a justifica. Comentaram. Parece que o que ele está dizendo que é o erro de Platão é fazer essa separação, né, das coisas sensíveis e das coisas inteligíveis. É muito o que o mundo moderno faz também, né? Porque o homem ele é uma unidade entre corpo e alma. Ele é um ser único, assim, composto de corpo e alma. Então, à medida que só se pensa na corporeidade do homem, assim, né? Se pensa no homem como um animal, assim, ou então como alma, assim, se pensa no homem como um ser puramente espiritual, como um anjo, assim. Então, são os dois extremos, né? E esses dois extremos, eles não são verdadeiros, assim. Ele separava a verdade. Isso aqui é só o sensível, a verdade não está aqui. Não está aí. Uma coisa assim, uma aplicação disso aí, dessa quebra, dessa dicotomia entre corpo e alma, assim, é o que a gente vê hoje em dia na liturgia. A liturgia que tende a ser uma liturgia pobre, uma liturgia assim, despida até do famoso falso que eles odeiam quando fala isso. Pai Paulo Ricardo falou isso. Porque no vídeo dele ele chegou a falar isso? Não. Porque o que acontece? Na verdade, assim, a liturgia é um culto a Deus, assim. Então, essa parte espiritual ela tem que ser preservada. Só que ele não é um culto a Deus da época do mundo. O que ele fala é que quando foi tirado muito da ritualidade da missa,
as pessoas tendem a colocar ritualidade. Então elas criam Eles ficam coisas. inventando cartazinho, entra com penca Porque de é banana, próprio do coloca homem nota. ter ritualidade, né? Porque Unir isso- a alma ao sensível. Isso, porque isso daí é próprio do homem mesmo. Daí o homem é composto de corpo e alma. Isso daí, assim, se a pessoa for querer conceber uma espiritualidade assim, desconectada com o corpo, assim, não existe assim. A gente não é anjo. A gente Aí que entra a gnose. exatamente. A gente tem corpo, assim, e esse corpo aqui, ele é bom. Ele é tão bom que ele vai ser ressuscitado no último dia, assim, quando nós somos vier. Então, isso daqui, se a gente for negar que o homem tem corpo, assim, a gente nega a própria natureza, né? Então, à medida que você faz um rito muito simples, um rito provido de aspectos sensíveis também, assim, que a igreja sempre usou. O que acontece? Usou os 5 sentidos até. A audição, né, através dos cantos, através das leituras, a visão, através dos paramentos, através dos rituais, o olfato, através do incenso, o paladar, né, porque a gente, afinal de contas, a gente come o corpo de Cristo, a gente sente o cheiro do vinho também. Na realidade, essa foi a primeira heresia, né? Porque no próprio Evangelho, nas cartas de São João, ele já combatia essa heresia. Eles falavam que Cristo Não tinha corpo? não tinha corpo. Então, não, nós tocamos nele. Você vê que São Paulo e São João já havia esse debate, porque a pessoa não acreditava que Deus poderia ter vivido. Até algumas das correntes do neoplatonismo e do plotinianismo, né, que entraram na igreja, assim, até tiveram uma certa influência. Assim. Por exemplo, Orígenes, ele provavelmente nunca falou muita coisa errada, assim, não. O que ele falava? Às vezes era uma opinião meio duvidosa, assim, ele colocava que ele ele submetia a igreja naqueles pontos. Agora, os discípulos de Orígenes, assim, têm coisas altamente erradas. Por isso que São Jerônimo fala que Orígenes foi pai das heresias, assim. E isso daí, Orígenes, ele era muito neoplatônico nesse sentido, né? Ele não fazia ele tinha essa quebra, que é a adequação separada, tá vendo? Inteligência e sentidos, quebrado, assim. A inteligência vai para as ideias inteligíveis e os sentidos vai para os entes físicos sensíveis. Então, assim, não tinha essa adequação rei entre intelecto que Santo Tomás vai falar depois, né? Uma adequação da coisa ao intelecto, uma adequação do intelecto à coisa, assim. Não tinha essa união. Era meio que quebrado, assim. Aqui eu joguei café aqui. Vamos lá? A outra consequência. Separa as essências ou ideias, sustentando que existem tal como a inteligência as conhece, únicas, imutáveis e eternas, e as contrapõe ao mundo dos entes físicos, múltiplos, cambiantes e contingentes. Não chega a estabelecer uma separação absoluta, pois os entes físicos participariam das ideias, mas nunca termina de explicar em que consiste essa participação. A dialética. Platão chama de dialética ao método de investigação da verdade, mas como aos aspectos lógicos de nossa maneira de conhecer lhes dá um alcance metafísico, como se deram na realidade tal como se dessem. Como se Porque dessem o na espanhol realidade, não tem esse. tal como os temos na inteligência. Não entendi isso aí não. Platão chama de dialética, mas de investigação da verdade, mas como os aspectos lógicos de nossa maneira de conhecer Dá um alcance metafísico, como como se desse na como se desse na realidade e tal, realidade. Não, porque continua a frase. os temos na inteligência. Grave erro, dificilmente. Põe 3 apóstolos numa frase só. Grave erro que dificilmente evitam os teólogos. Sua dialética não se constituirá como uma doutrina especial acerca do modo geral de alcançar a ciência. Quer dizer, como uma lógica, senão que será diretamente o método próprio da metafísica. O método platônico tenta ser um aperfeiçoamento do método socrático,
pelo que podemos também distinguir um preâmbulo ou etapa preparatória da dialética propriamente dita. Então, o preâmbulo é a purificação. Platão insiste tanto ou mais que Sócrates na necessária purificação do espírito para poder aceder à contemplação das ideias. E não só reconhece a necessidade de tirar as concepções falsas, para o que utilizará também a ironia, mas também que assinala especialmente o obstáculo que põe as paixões desordenadas. O acesso à sabedoria supõe uma conversão da alma dos bens sensíveis aos espirituais, descobrindo pouco a pouco a ideia do bem, cujo amor leva a término a purificação necessária. Aqui ele não foi tão errado assim, não, né? Assim, ele faz ele eleva aqui, olha, o acesso à sabedoria supõe a conversão da alma, os bens sensíveis aos bens espirituais, descobrindo pouco a pouco a ideia do bem, cujo amor leva ao término da purificação necessária. Mas aí, assim, fatalmente o platonismo ele vai cair no amor a Deus, né? O amor ao bem supremo, assim, né? A ideia do bem. Só que eles ficam na ideia, assim, né? Da ideia do bem, assim, eles não chegam a alcançar a Deus, assim, como o bem supereminente, né? O bem. Talvez porque o próprio método dele não deixa ele imaginar que essa ideia seja realidade. Porque ele está falando de purificação. Mas o Platão ele falava que a realidade que existia, na verdade, era o mundo das ideias. O que existia de fato era aquilo. Sim, eu digo realidade do jeito que ele te entende hoje. Os objetos sensíveis dotados de uma essência. Mas assim, Platão é bem interessante que assim, os grandes historiadores, por exemplo, o Padre Tonar, que ele é agostiniano, então por isso ele gosta muito assim, de Platão. Mas Platão, assim, ele até fala que os medievais chamavam Platão de divino Platão, assim, porque ele levou a filosofia a um tal ponto, assim, que ele, assim, quase que ele chega, assim, se ele tivesse um pouquinho da revelação, assim, ele tinha jogado o conhecimento lá para cima, assim, mas ele levou com o que ele tinha, né, assim, igual que ele fala, são 3 gerações, né, assim, o Sócrates era a planta, Platão era a flor, Aristóteles era o fruto, né? Então, quer dizer, um sempre dependendo do outro. Um se apoiou no outro. Então, assim, foi um degrau a mais, assim. Ele é interessante, assim, tem algumas pessoas que falam até das teorias, assim, de que da mesma forma que Deus ele usou o povo judaico, assim, para fazer a revelação das verdades, assim, ele também guiou, assim, os gregos através desse pensamento, né, assim, como se fosse uma revelação natural. E não deixa de ser assim, saber aquilo que a gente pode perceber através da razão, né? Então, eu acho que eles fizeram muito que eles estavam cegos, pagãos, não tinha revelação. Então, exatamente, eles fizeram. Por si só estavam remando. E é o que acontece quando o homem não tem a revelação. Exatamente. Ele chega num ponto que não tem mais consegue passar. Exatamente. Eu lembro, por exemplo, tem um livro de introdução à filosofia, o curso de filosofia do Jolivet. O Jolivet é tomista, assim. Aí chega um certos pontos, como ele vai falar só sobre filosofia, chega a vários pontos do livro, assim, que ele pega e fala assim, agora a razão natural ela para aqui. Nós, que somos católicos, assim, a gente pode avançar um pouquinho mais, assim, através da iluminação, da revelação, para tal coisa, assim. Mas umas 2 ou 3 partes do livro, ele fala isso daí. É bem interessante, assim. E a síntese maior da verdade, assim, quem que vai alcançar mais a verdade mesmo, sim, é São Tomás, porque ele pega a filosofia grega, ele pega a teologia católica, assim, ele pega as 2 fontes que são
que é o mesmo objeto, no caso é a verdade, né? Dois métodos diferentes, duas ciências assim que são complementares, assim, mas que usam um método próprio, né? A teologia como ciência superior, por causa que ela pressupõe a revelação, uma ciência superior, e a filosofia. Uma é ascendente, a outra é descendente, pode dizer assim? Mas não seria assim. A gente poderia até pensar no seguinte: uma é Deus que dá, assim, então ela seria descendente. A outra é o homem que alcança, então ela seria um horizonte, horizontal. Assim. Que tenta, né? Seria isso, então. Uma cruz. Uma cruz. Não sei se ficou bem claro, assim, porque a outra a filosofia é um homem que pensa, assim, a razão natural. Então ela parte daqui, então ela seria o braço da cruz, né? E a outra é Deus que dá, assim, ao homem. Então é uma coisa que vem de cima para baixo, assim. Então seria mais um modelo, talvez seria mais um modelo da cruz mesmo, do que de subir e descer, assim. Não correu sagrado, não sei de onde que eu tirei, não. Deve ter lido uma parte, assim. A dialética. Desde o ponto de vista mais propriamente científico, Platão distingue duas etapas. Uma primeira, que mira ao mundo sensível e engendra ou gera a opinião, né? A segunda e superior, que mira ao mundo das ideias e engendra a ciência. A percepção das coisas sensíveis, que participam das ideias inteligíveis, funciona à maneira de despertador destas, segundo a doutrina platônica da reminiscência, que diz que na alma dorme a ciência das ideias que teve uma existência prévia à união com o corpo e engendram começo uma conjectura oi. Y. Não, mas ou é o. Uma conjectura, eu acho que é ou opinião. Conjectura ou opinião. Ou é o, né? Uma conjectura. Talvez eles tenham digitado errado. Talvez seja POI ou Y. Então o I está junto com Conjectura e opinião. e a opinião da verdade. Até uma Mas notinha aqui. o ou aqui também ele pode ser o sentido de e também. O ou pode ser uma conjunção copulativa. Como se vê, Platão não separa completamente a inteligência dos sentidos, mas o conhecimento sensível não é mais que uma ocasião do conhecimento inteligível. A isto se somam as definições provisórias que se recebem por tradição ou por opinião comum. E a contemplação das ideias inteligíveis se prepara pelo raciocínio matemático, que já é ciência, mas todavia imperfeita, e termina na intelecção das ideias e na análise e dedução de suas relações mútuas, no que consiste a ciência perfeita. Platão pretende lograr uma dedução imediata, sem termo médio, que frequentemente expressa por meio de entimemas ou silogismos truncados, nos que parece que uma proposição se deduz diretamente de outra. Em vez de ter os três termos, né? A premissa maior, a premissa menor e a síntese entre as duas, assim, ele pega de uma e já parte para outra. Isso daqui eu acho que depois, na parte lá da frente da lógica, ele vai explicar os etinemas, Parece que essa parte da dialética seria um confronto das ideias, né? Aí ele chega às conclusões a partir do confronto. É aquele mito platônico, né? Que as almas, assim, elas estariam no mundo das ideias e aí elas são jogadas no mundo, assim. Elas têm aquela reminiscência, elas lembram alguma coisa, assim. Então, a verdade, ela seria só estaria no mundo das ideias. E a verdade... Nós teríamos reflexos dessa... Isso, eu teria lembrado. Então, quando eu olho essa garrafa aqui, eu lembro que tinha a garrafa lá no mundo das ideias, assim.
quando eu olho o Paulo ali, eu lembro que tinha o Pablo lá no mundo das ideias, assim, andando, sei lá. Exagerado. Exagerado não. Então, um valor desse Platão aí. Ainda que o erro de Platão fosse grave, ou foi grave, a direção geral do seu pensamento era reta, pois, contra o que fizeram os sofistas, punha a realidade como fundamento e medida da inteligência. De fato, sua contribuição à verdade foi muitíssimo maior que o que em seu pensamento pôde tirar Que o que em seu pensamento então, possa se achar. ele teve mais contribuição de que Engraçado que é possa achar-se de falso, né? A gente fala se possa achar ou possa se achar. A maneira deles de falar é um pouco diferente. Reflexivo. Aristóteles, o padre da lógica. Ah, ele é padre? Eu não sabia não. Você foi animado também. Se Aristóteles pôde levar as geniais intuições de Platão a conformar o sistema definitivo da filosofia, pois não há outra maneira de pensar em adequação à realidade, foi porque lhe prestou maior atenção que seu mestre ao método do bem pensar. Chegou a ser o filósofo por antonomasia. Ele é o filósofo, porque teve a humildade e a paciência de deter-se nas questões lógicas. Fica como advertência para os que queiram seguir seus passos. Então, vamos estudar a lógica, então. Aqui, isso aí de filósofo por antonomasia. São Tomás, quando aparece o filósofo, é Aristóteles. Ele nunca fala de Aristóteles. Acho que fala muito pouco. Ele sempre ele fala o filósofo. O filósofo. Esse de se admirar, porque ele foi, na época dele, foi fruto. Sim, com certeza. Se diz o apóstolo, em São Paulo. A solução aristotélica. O Cristo parece que veio na... A gente já falou, foi a gente que falou isso. No momento em que Cristo veio, que a plenitude dos tempos, né, você tinha... Nós falamos disso? Sim. Foi. Vamos dizer assim, foi preparado para ele chegar. Tanto na razão quanto na fé. A madura, né? A amadurecimento da fé e na razão. Dos tempos mesmo, já acredito. Por isso que E até nessas Não pensar mais nada, é tudo repetido. Exatamente. E até nas estradas que o Império Romano construiu possibilitaram, né? E também, não, né? É por isso que, assim, cada vez mais eu me convenço que a gente está indo de ladeira abaixo. O Papa Bento falou isso. Fala Bento, né? A atual sociedade globalizada quer destruir o que era a plenitude dos tempos daquela época. A civilização judaico-cristã, a fé, né, judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Ele falou isso É na tudo Alemanha. que querem matar hoje. É isso mesmo. Foi um discurso que ele falou na Alemanha, foi? Foi. Eu tenho gravado. Foi no parlamento. Parlamento. Falávamos um pouquinho mais Vou só chegar no disponibilizar anticristo, isso. né? São Paulo fala que a coisa que impede o anticristo, ele fala até os questão de ciências, né? Ele fala assim, vós sabeis o que impede o anticristo de vir, né? Mas quando isso daí for afastado, assim, ele virá. Aí os santos padres, eles falavam que o que impediu o anticristo era o Império Romano. Eu não sou a boca, mas a interpretação que eu peguei seria a Eucaristia. Como há vários anticristos, pode haver várias coisas que impeçam. Tem o único anticristo que é o que... Gente, São sem a Paulo Eucaristia, o mundo desaba. Sem a Eucaristia, o mundo desaba. Pois é. E a nossa Mas na fala época dos fala que Santos vai Padres, ficar... poderia ser quando caiu o Império Romano, quem que entrou? Isso Não, agora é para a igreja, mas assim, agora você pode pensar. Não.
Ainda um pouco depois foram os bárbaros, né? E aí veio o islamismo. Mas o espírito romano ele nunca se perdeu. Né? Não. Agora é interessante que agora eles estão querendo desromanizar assim, o resto do mundo. Assim. Aquelas áreas do Oriente Médio lá, assim, agora com essas primaveras árabes, assim, eles Então, é isso que eu tô falando. acabando com o último resquício de romanismo que tinha lá. Aonde o islamismo entrou forte naquela época? Porque, assim, quase que virou sinônimo, né? Assim, Igreja Católica Romana, né? Então, a Santa Igreja Romana. Qual o motivo que eles têm lá no Egito de queimar? Já foi para 80 igrejas já. Mas então. É uma coisa, assim, dá uma pena muito grande ver isso no Egito. O Egito, assim, na época, pouco depois, 2 séculos depois da passagem de Cristo, era muito católico. Lá é a sede do monacismo, né? Assim, São Pacômio começou lá no Egito, os erepitos começaram no Egito. Parece que foi São Marcos. São Marcos. Evangelizou. São Marcos, os cóptas, né? O rito cópita é um rito muito bonito, assim, muito interessante. O padre também, ele mantém o dedo unido depois, ele mantém assim, o dedo unido depois da consagração, faz assim, ó, é bem interessante. Por Assim. que esse dedo unido? Não, o dedo unido é porque ele toca o corpo de Cristo, pode ficar uma partícula, assim. Então, o que ele faz? Depois que ele tocou, aí ele evita de tocar para, às vezes, ficar alguma partícula. Fazer um cuidado. É um cuidado bem interessante. Assim, Que hoje. Hoje em dia. Uau. Ficha. E o povo reclamando, né, correndo para tomar comunhão, gosta. Mas no Apocalipse mesmo fala na questão do sacrifício não vai ser mais. É a abominação da desolação que o Daniel fala. O sacrifício não vai mais. A missa, né? O significa a missa não vai ser mais. Vai ser abolido. Vai ser abolido.